Bem, boa tarde. Oi? Tá, ok. Boa tarde. Como já disseram, eu sou o Daniel e estive aqui hoje a ver muitas pessoas nas suas palestras a falarem de experiências que tiveram na sua vida e que, no fundo, mostraram que, de alguma forma, mudaram a pessoa que vieram a ser, que mudaram o seu caráter. E o que eu vos venho aqui falar hoje é de experiências aparentemente muito mais insignificantes e que se calhar não daríamos muita importância, mas que eu agora, olhando para trás, vejo que terão sido fundamentais no meu percurso, desde um miúdo socialmente inadequado, que nunca estaria aqui a falar em público, e que não tinha muito interesse, nem sequer sabia muito bem como lidar com outros miúdos, e não tinha muito interesse nisso. E até olhava para os negócios e para as empresas com um certo desdém, vendo-as como a fonte de todo o mal do nosso mundo. Isto porque no mundo real não há Guerreiros do Espaço, nem Freezer, nem Team Rocket, portanto, só sobram as empresas. E eu, no fundo, sofri uma transformação desde esse miúdo para o miúdo que está aqui hoje, que é socialmente ativo, que procura os outros porque lhes reconhece uma imensidão de capacidades, uma imensidão de experiências que eu nunca, no meu curto tempo de vida, poderia vir a esperar dominar ou ter todas. E que, no fundo, reconhece que essas experiências, essas capacidades são fundamentais, não só na minha melhoria, na minha evolução enquanto pessoa, mas também no desenvolvimento de projetos conjuntos que poderão eventualmente vir a dar negócios que, apesar de poderem vir a ser todo mal, também têm uma elevada capacidade para trazer mudanças positivas ao nosso mundo, tal e qual como o Vegeta. Assim, eu gostava de vos falar de quando eu andava na primária, a minha escola organizava uma feira da ladra anual. Ora, nesta feira da ladra anual, eu e os meus amigos, quer dizer, eu e os meus colegas, não tinha propriamente amigos, tínhamos uma oportunidade de pegar nos nossos brinquedos que nós já não gostávamos, trazê-los para a escola e trocá-los, no fundo, por brinquedos novos, ou dinheiro para fazer aquilo que quiséssemos, no fundo, comprar gomas, sem ter que prestar contas a ninguém, porque era o nosso património. Isto é da perspectiva da criança é bestial. Mas isto também é bestial de outra perspectiva. Porque, pensem comigo, no fundo, eu enquanto criança o que é que eu tinha que fazer? Tinha que ir para casa e avaliar o meu património. Tinha que ver quais é que eram os 20% dos brinquedos que mais eficazmente cumpriam a tarefa de me fazer feliz. Quais é que cumpriam, que no fundo davam os 80% da felicidade. Numa avaliação que é considerada e que é muito utilizada, uma avaliação de Pareto. E tinha que olhar depois para os outros 80% dos brinquedos, que no fundo eram acessórios, e tentar perceber que valor é que poderiam ter, para quem é que poderiam ter valor, e tentar estabelecer um preço com base nisso e no seu estado atual. Porque tenho que tentar perceber quanto é que vale um agachamento, que é paraquedista, mas só tem uma perna. Ele também não precisa das duas pernas para usar o paraquedas, portanto, há ali uma zona... Pronto. Depois tinha que pegar na minha mercadoria, transportá-la para a escola e tinha que, no fundo, fazer um esforço de vendas. Tinha que tentar impingir aquilo aos outros miúdos. Senão eu não podia comprar os brinquedos que eu queria, não é? Muito menos gomas. E o que é que eu aprendi com esta experiência? O que eu aprendi com esta experiência foi que, através de um exercício simples, com automotivação, e que na altura não sequer pensava nisso, mas agora olhando para trás penso nisso, aprendi como fazer um esforço de vendas, como avaliar um produto. Aprendi, quebrei pelo menos um certo estigma mental, umas certas barreiras mentais que nós, quando pensamos, por exemplo, em vender algo a alguém, bloqueamos. Porque nunca tivemos essa experiência. E não é porque seja difícil, é porque não estamos na nossa zona de conforto. E no fundo ajudou-me um bocado a sair dessa zona de conforto. Isto com apenas 6 ou 7 anos. Na altura, também quando eu andava na primária, houve um fenómeno, uma tempestade, que avassalou, completamente destruiu as escolas. Pokémon. Esta tempestade era aquilo que todos os miúdos queriam jogar, saber e falar, sempre que tinham tempo disponível. E, na altura, quando nós queremos saber alguma coisa do tipo,
Mas o Pidgey evolui a que nível? Ou Pedra tem fraqueza aqui? Nós não tínhamos outra solução senão perguntar aos outros miúdos, porque na altura ainda não havia internet generalizada como há agora. E depois não bastava perguntar a um só miúdo, porque quer dizer, qual é a credibilidade que um miúdo de 7 anos tem para outro miúdo? Não é assim tanto, então convinha logo perguntar 3 ou 4, né? Fazer uma espécie de concílio. Só para debater a questão do nível de evolução do Pidgey. Mas rapidamente, durante este concílio, outros miúdos que tinham as suas próprias dúvidas e questões, que queriam saber coisas também, levantavam-nas e gerava-se toda uma discussão. Que poderia demorar 1 hora ou 2 horas, porque já a dada altura já estávamos a discutir todos os Pokémons e quais é que eram os melhores Pokémons e que ataques é que aprendiam e quando é que evoluiu e estávamos ali montes de tempo nisto. Mas a verdade é que, enquanto nós discutimos Pokémon como se o próprio futuro do país dependesse disso, estávamos a aprender a trocar ideias. Estávamos a aprender a dar a nossa opinião. Estávamos a aprender a ouvir a opinião dos outros. Estávamos a aprender que, quando a discussão é conduzida no bem comum, verdadeiramente conduzida no bem comum, toda a gente fica a ganhar, porque todos nós ficávamos a saber aquilo que queríamos saber. E ainda mais, ficávamos a saber o que os outros queriam saber. Ficávamos a saber ainda mais. E tudo isto num ambiente muito inocente, não é? Tudo isto uma enorme automotivação. Depois, Pokémon não se bastou só aos jogos de Game Boy, ou à série, ou aos filmes. Não chegou. Então tinha que haver cartas também. E então, eu e outros miúdos jogávamos cartas Pokémon e como consequência quase natural disso, evoluímos para um outro jogo, que talvez alguns de vocês poderão estar familiarizados, que é Magic the Gathering, que é um jogo de estratégia com cartas. E foi um jogo que me acompanhou desde o básico até aqui à universidade, que joguei durante muitos anos, e comecei por jogar casualmente, com os amigos, nas garagens uns dos outros, na casa uns dos outros, na escola, mas não tanto para não nos roubarem as cartas, mas também. E conforme eu fui envelhecendo, e conforme a minha paixão pelo jogo foi aumentando, envelhecendo, eu sei, abuso de linguagem, eu sei, fui ficando menos novo. Conforme isto foi acontecendo, a minha paixão pelo jogo foi crescendo, porque a minha capacidade de compreensão do jogo também foi crescendo. E conforme essa capacidade de compreensão foi crescendo, a minha fome de compreensão também foi crescendo. E então comecei a querer ver que cartas é que iam sair na próxima coleção. Comecei a ver isto já depois do milagre da internet, no site oficial. Depois comecei a querer ver como é que as cartas estavam a ser desenhadas. E fui querendo ler mais e fui lendo mais sobre como é que o jogo estava a ser desenhado, como é que ele estava a ser pensado, quais é que eram as filosofias que estavam em jogo, que estavam em causa, até que, a dada altura, já li um artigo todos os dias, em inglês, e muitos deles bastante extensos, e alguns até com certas questões filosóficas que provavelmente na altura não entenderia na sua plenitude, mas que, no fundo, sem serem diretamente sobre como jogar melhor, foram tornando de mim um jogador visivelmente melhor. E eu senti isso na prática. Porque eu sabia todas as cartas, eu sabia todas as mecânicas, sabia como é que tudo funcionava. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque foi aí que eu percebi o verdadeiro poder da compreensão profunda. Quando nós percebemos como um meio, compreendemos um meio e sabemos quase prever como é que ele vai evoluir antes das coisas acontecerem. E foi através do Magic que eu percebi isso. Além disso, mais tarde, ao pé da minha casa, abri uma loja que criou todo um ambiente, mas constante, parecido com aquele que eu já descrevi para o Pokémon, em que toda a gente vivia, respirava Magic, e que ajustou o nível de seriedade do jogo para mim para uma outra escala. Houve outra coisa que eu também aprendi com o Magic, e que se calhar alguns de vocês não têm consciência, mas quem conhece o jogo saberá, é que foi, pelo menos para mim, o primeiro grande contacto com a lei da oferta e da procura. Que quer gostemos, quer não, rege, em parte, ou em boa parte, muitas coisas do nosso dia-a-dia. E rege também o Magic, porque há cartas comuns, incomuns e raras. Portanto, isto é a abundância, né? E que têm preços diferentes por causa disso. E em média as cartas raras são mais caras que as incomuns, e em média as incomuns são mais caras do que as comuns.
Porque há mais comuns, né, do que as raras. Mas pode haver comuns mais caras do que as raras. Simplesmente porque ninguém gosta daquelas raras, aquelas raras não prestam e por isso ninguém quer jogar com elas. E toda a gente quer jogar com aquelas comuns. E mais, dentro das raras, há raras que valem 50 cêntimos e há raras que valem 50 euros. Simplesmente por causa da procura. E no fundo o que é que eu pretendo dizer com isto tudo? O que eu pretendo dizer com isto tudo é que há uma série de capacidades fundamentais, como já disse, de compreensão de mercado, de valor, de comunidade, de imersão e de compreensão, que são fundamentais atualmente, hoje, na moda de empreendedorismo que hoje vivemos, e que podem ser adquiridas e provavelmente até quase só podem ser adquiridas neste tipo de meio, nestes meios informais. Não é fácil de aprender nas aulas, ou não se pode aprender propriamente nas aulas, é algo que tem que se praticar, tem que se fazer. E é isto que eu pretendo, é que este tipo de atividades sejam pensadas, sejam valorizadas, porque nesta moda de empreendedorismo que tem sido feita, nesta moda de empreendedorismo que estamos a viver, muitas comparações têm sido feitas com os Estados Unidos. Mas quando fazem estas comparações com os Estados Unidos, raras são as pessoas que falam na cultura que eles têm de vendas de bolos, de porta a porta, vendas de limonada em bancas, vendas de jardim ou de garagem, da importância que a escola, logo na escola secundária têm as bandas, têm as equipas desportivas, têm os grupos de ciência ou de teatro, e de quão imersiva, por exemplo, pode ser a experiência universitária lá comparativamente a cá. E todas estas coisas, no fundo, fazem parte dessa cultura empreendedora, pelo menos na minha opinião. Porque, vejamos uma criança de 6 ou 7 anos que tem uma banca de limonada. Tem que produzir um produto que tem que agradar aos clientes. Tem que tentar vendê-lo, tem que fazer o esforço de vendas. E tem que lidar com o feedback do cliente. Tem que lidar com o cliente a dizer, olha, desculpe lá, a sua limonada não está muito boa. E sim, isso é difícil para uma criança de 6 ou 7 anos, mas vai ser pior quando o jogo for a sério e as coisas dependerem mesmo disso. E, no fundo, espero que esta talk que estou aqui a dar vos esteja útil e que dê para aprender alguma coisa com isto ou para tomar alguma iniciativa nas vossas comunidades em relação a isto. Mas se não, e se acham que esta talk foi péssima, só quero que pensem nisto. É que eu fui selecionado, mais outro colega, ou seja, 2, de 9 possíveis candidaturas, pelo menos pelo que sou. Num critério que poderá ter sido qualidade ou adequabilidade, talvez. Mas, isso são 2 em 9. Mas, na realidade, as candidaturas estiveram abertas a toda a universidade. Portanto, só da nossa faculdade podia ter havido qualquer coisa como 7.800 candidaturas, de todos os alunos. Mas não houve. Só houve 9 em 7.800. Portanto, o primeiro critério de exclusão não foi qualidade. O primeiro critério de exclusão foi iniciativa. Portanto, primeiro é preciso tentar e depois é que é preciso ser bom. Obrigado.